grande maioria das empresas tem um foco muito grande no que ela tem a oferecer. Então ela tem um foco muito grande dentro dela, esse é o meu produto, um orgulho do produto, aquela coisa toda, e começa a perder um pouco essa relação de que do outro lado existe um cliente que ele vai mudando etariamente, vai mudando dentro da mudança social e a coisa vai às vezes até se perdendo. Customer experience is a mindset. Então assim, não é uma questão de você ter uma área de jornada do cliente, tem que ser a cultura da empresa, o modelo mental. A Lingerie, ela nasce num processo de inclusão. Ela traz um conceito que é um conceito que, olha, não é mais PMG, é um conceito de tamanho, de costas e do seio. Isso já traz no seu bojo a inclusão. Olá, pessoal. Começando mais um episódio aqui do Vidi Talks. Muito bacana vocês estarem acompanhando a gente, esse bate-papo super gostoso que a gente tem tido com profissionais de extrema relevância no varejo. Então, hoje a gente está aqui com o Eduardo, CEO da Lingerie. A gente está muito contente, Eduardo, de você para participar aqui com a gente, né, desse bate-papo. A Lingerie, nosso cliente, então um prestígio ainda maior para a gente de estar te recebendo aqui. E seja super bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado mesmo, um prazer enorme estar aqui. Uma honra participar, né? Empreitada nova da Vidi, bem legal. Obrigado pelo convite. A gente está bem contente. Os 15 anos sendo celebrados de uma maneira que a gente sabe, se sente realizado, uma contribuição. A gente espera que o pessoal esteja aproveitando também esses bate-papos, porque são temas muito importantes, né, do varejo que vocês trazem aqui e a gente consegue bater esse papo. E eu vi que você foi a sua carreira de office boy a CEO. Aí eu achei isso assim, eu já tenho essa admiração enorme. Aí eu falei, poxa vida, o Eduardo vai contar pra gente essa jornada. E você já passou por empresas de segmentos totalmente diferentes. Então, muito bacana, queria que você contasse um pouquinho. Pois é, a jornada longa e meio eclética. Eu tenho aí quase 40 anos no mercado, enfim. Filho de pai metalúrgico do ABC, mãe dona de casa, 3 irmãos, então uma coisa que você começa cedo, vai para a vida e vai tocar a coisa, né? Meus 3 irmãos foram empreender e eu acho que fui o único que foi para o mundo executivo nessa história toda. E apesar de eu sempre falar e sempre achar que é melhor escolher do que ser escolhido, em muitos dos casos dessa jornada, dessa carreira, eu fui escolhido, sabe? A coisa foi acontecendo. O que me levou, eu diria, a ter, 5 etapas nessa carreira. A primeira etapa, office boy em banco, aquela coisa toda, e caixa de banco e tudo mais, você vai aprendendo. Depois uma segunda etapa, que eu acho que é onde eu me encontrei no mundo das marcas, no mundo do marketing. Eu fiquei quase 20 anos na Nestlé. Fiz uma carreira vertical clássica dessas grandes indústrias, né? Expatriação para a Suíça, para o Chile, enfim, e onde eu aprendi a dinâmica do negócio como um todo, a cuidar da comunicação de uma marca, a inovação, ao lucros e perdas dessa marca. Então esse período foi bem rico, a liderar equipes fundamentalmente. E a partir daí, talvez uma terceira fase, que eu diria que foi uma fase mais de beleza e do feminino. Eu fui diretor da Natura durante 3 anos, da marca Natura de marketing e de inovação. Depois eu vou para o Boticário, para lançar Eudora para o Boticário. E aí mais uma virada de carreira incrível, porque aí eu vou para serviços de aviação, na fusão da TAM e da LAN. Eu vou para fazer esse trabalho de marketing da TAM e da LAN, criando a marca Latam. Vou para o Chile, fico lá 3 anos construindo essa nova empresa. No total fiquei 7 anos na Latam e volto em 2019. E aí mais uma virada, entrando no varejo, né? E no varejo de moda íntima. E aí estou, há 5 anos na Lingerie. Quem sabe faz ao vivo mesmo, viu? Poxa vida! Então existe uma linha
quando eu vejo minha carreira nesse sentido, que está muito relacionada a produtos e serviços com propósito, com marca, e a experiência do cliente. Né? Seja bens de consumo, como na Nestlé, seja produtos também de bens de consumo, mas de outros canais, como é o caso da Natura e tudo mais, ou mesmo em serviços, como é uma empresa aérea, tudo isso, sempre está muito, tá muito ligado ao NPS, está muito ligado à experiência, está muito ligado a saber como é que está a jornada do cliente e tudo mais, comprando uma lata de leite moça ou subindo num Boeing, né? Então, as pessoas perguntam assim, qual que é a relação que existe por detrás de uma carreira assim. Eu acho que a relação sempre foi essa. Eu teria muita dificuldade de trabalhar num ambiente, vamos usar o termo commodity, sabe? Assim, sem um propósito claro por detrás, eu teria muita dificuldade. Ô Edu, vou falar ainda um pouco de liderança, né? Porque na nossa experiência mesmo com a VID, algo que me chamou a atenção ali, participando com vocês do dia a dia, foi que você realmente se envolve. Então, nas nossas apresentações, a sua presença, e me transmitiu assim, poxa, que bacana isso, um CEO que está envolvido nos propósitos do que a companhia está fazendo. Acho que seria legal você contar um pouco, né, da sua visão, de como é que você trabalha nesse sentido, né, com equipes, com a empresa em geral, para que, de fato, ela permeie, né, a visão da liderança dentro da companhia. Talvez um dos motivos que me levou para o varejo, que me fizeram, inclusive, vir para a Lingerie, quando eu estava indo para a Lingerie, falando com os sócios e avaliando um pouco o meu mandato, o que vocês querem de mim na empresa e tudo mais, a discussão sempre foi pautada pelo cliente, mais do que pelo produto. Sempre foi pautada pela experiência. E isso para mim falou alto, porque minhas experiências anteriores também foram assim. Se você pega, a grande maioria das empresas tem um foco muito grande no que ela tem a oferecer, então ela tem um foco muito grande dentro dela, esse é o meu produto, um orgulho do produto, aquela coisa toda, e começa a perder um pouco essa relação de que do outro lado existe um cliente que ele vai mudando etariamente, vai mudando dentro da mudança social e a coisa vai, às vezes, até se perdendo. Né? E isso fez com que eu aprendesse muito forte essa questão de, olha, a jornada do cliente, né, é um modelo mental, como alguns americanos falam, né, customer experience is a mindset. Né? Então, assim, não é uma questão de você ter uma área de jornada do cliente. Tem que ser a cultura da empresa, um modelo mental. E se você não pratica isso, se você não trabalha isso no dia a dia junto com a tua equipe, a coisa não vai acontecer. Então, o exemplo da Lingerie é interessante. A Lingerie, ela nasce, entre outras coisas, da experiência do cliente. Ela tem um orgulho enorme da sua loja, o nome Lounge, né? Tem todo o que é a experiência de loja. Ela tem um orgulho enorme do que significa a excelência do seu produto. Então, o conceito do sutiã perfeito, cabe para todas as mulheres, numeração, transformou muito tudo isso. Mas o principal atributo que o cliente avalia a Lingerie hoje, por pesquisas, é a experiência, é o atendimento. E é interessante isso, porque ninguém parece que é uma coisa assim que está solta ali, mas nós temos hoje, entre lojas próprias e franquias, algo em torno de 700 vendedoras. Todas elas recebem com uma fita métrica. A primeira coisa que ela faz quando uma mulher vai querer comprar o sutiã é: deixa eu te ensinar que sutiã que você tem que comprar. Assim, falando de uma forma um pouco mais na segunda derivada, deixa eu te ensinar a conhecer o teu corpo. Legal. Então essa experiência de tirar a medida, que é algo extremamente íntimo, sabe? Ó, a partir de agora você não vai mais comprar PMG, você vai comprar a taça B e suas costas é 42, sabe? Isso tem uma força tremenda. Tremenda. Tremenda, vai além do produto. Vai além. E às vezes, dentro de uma organização, isso passa batido. Então você
contrata uma vendedora e o modelo mental, ou contrata uma supervisora, um diretor comercial e o modelo mental é vamos vender, vamos vender, vamos vender. Ou marketing, né? O meu produto, o meu produto, o meu produto. Uma coisa que eu até falo lá dentro, eu falo, olha, a gente tem que falar mais da nossa experiência na nossa comunicação. Porque a gente só fala da excelência do nosso produto, ou do nosso posicionamento, da inclusão do feminino e tudo mais. Então, para mim, sempre foi um modelo um pouco que eu aprendi nessa escola, nessa jornada, e que eu prezo bastante, assim, me dá prazer, inclusive. Sim. Sabe? Não é algo que foge do que eu gosto de fazer ou da minha zona de conforto. Me dá um prazer muito grande. Que bacana. No fim, é o que a gente estava conversando há pouco, que é sobre pessoas, realmente. Porque isso de você, essa sensibilidade, essa sua visão, a maneira que você está fazendo faz a diferença, né? No sucesso. Você, seu time, mas... Tem um termo interessante, né? As NRFs da vida e tudo mais, né? Que a gente... Às vezes eu acho que para um varejo brasileiro tem muito mais valor uma troca dessas vezes do que você ir para uma NRF, igual foi há 3 anos atrás, e agora é tudo metaverso. Você lembra disso? Lembro, sim. Cadê o metaverso? Agora né? é tudo IA. E agora é tudo IA. E na Latam, o que eu aprendi, uma coisa muito interessante, uma companhia aérea, ela é muito voltada para tecnologia, engenharia, e eu tinha que lidar com a experiência do cliente. Seja pegar uma fila no aeroporto, seja entrar dentro de um avião. E se você vai falar de experiência de cliente para um piloto, um comandante, você sabe o que ele gosta de fazer? Ele gosta de pilotar avião. Ele não se formou porque ele ama servir 300 almas que estão aqui atrás dele, num tubo, não sei o quê. Então, criar esse modelo mental é muito forte, né? E uma coisa que a gente falava lá era high-tech, mas com muito high-touch. Sabe essa coisa do contato mesmo? Então, como que é o speech de um comandante de avião? Como é que um agente de aeroporto fala não quando chegou o cliente ali e chegou atrasado e falou, vou perder meu voo? Enfim, já estou falando muito de aviação, vou voltar para isso. Não, mas é isso, e tem tudo a ver agora com o que eu estava trazendo, porque nas nossas reuniões, voltando para isso, você estava sempre perguntando, e eu pude entender melhor realmente, porque você estava também de olho em entender o cliente, que era o que a gente estava falando ali. E você perguntava os detalhes, não, eu queria ver, a gente fez vídeo, eu queria saber, é muito isso. E corrigir a jornada. Eu tenho tudo aqui que eu conheço para oferecer, mas eu não sei quem está lá, o que está querendo, o que está vendo, o que está falando. E é muito interessante porque é isso mesmo. E questionar, questionar e questionar. Eu me lembro que a gente falava dos pontos da jornada ali. Exato. A pessoa foi atendida com menos de 60 segundos, falou o nome dela, você falou o seu nome, você fez isso, isso, isso. E a gente questionava a gente, por que a gente quer isso? E ninguém sabia nem dizer, está no protocolo. Puta, peraí, então vamos repensar o protocolo. Exato. É legal isso? Não é? Exato. Sabe como funciona? E se você não entra, alguém está entrando, para o bem ou para o mal. Quando você vai perceber, tem algum problema ali. Exatamente. E você ficou só no financeiro, sabe? Exatamente isso, muito legal. E dentro do que a Lingerie oferece, né, de moda íntima, então acho que uma marca que eu, pelo menos, adoro, acho que pelo menos você estava contando pra gente, né, aqui no Sul, São Paulo, já está muito consolidada. Quais que são os principais desafios, pensando agora em novas gerações, a diversidade, né? É uma complexidade maior que a gente tem do shopper hoje, e pensando em moda íntima, queria ouvir um pouco de você, porque imagino que é algo ainda mais diferente, né? É porque vocês, mulheres, mudam o tempo todo. É interessante, né? Porque a lingerie, ela nasce num contexto de uma mudança do feminino no mundo muito forte. Ela tem 15 anos, a lingerie. E se você pega grandes marcas de moda íntima, pega, por exemplo, a grande marca de moda íntima que 20 anos atrás, que era a Victoria's Secret, e o que aconteceu com a Victoria's Secret, porque não acompanhou essa mudança que você está falando, né? Então, e agora está voltando um pouco, um pouco assustador o que está acontecendo.
A lingerie, ela nasce num processo de inclusão. Não que ela nasceu em função disso, mas já estava no espírito. Então, essa coisa do sutiã, antes você entrava numa loja, num shopping center, para comprar moda íntima. Algumas meninas aqui não sabem o que é isso, mas assim, você tinha um corredor, balcão dos dois lados, a peça estava aqui, eu quero um sutiã M, a vendedora tirava aqui, abria, você vai lá experimentar, o risco do teu chefe passar ali no corredor e ver você naquela loja comprando um produto íntimo. E a lingerie, ela traz um conceito que é um conceito que, olha, não é mais PMG, é um conceito de tamanho de costas e do seio. Isso já traz no seu bojo a inclusão. Já te diz claramente, olha, você é diferente dela, você é diferente dela. Então, eu vou trazer esse problema para mim, que é um problema de supply chain. Hoje, numa loja da lingerie, eu tenho 11 mil SKUs. Imagina que um sutiã, se eu tiver que falar, vai ser que eu tenho 5 tamanhos aqui de seios e 10 tamanhos, 12 tamanhos de costas. E você faz, eu quero A38 ou eu quero E52 e eu quero preto, branco. Eu tenho tudo isso dentro da loja. Então esse problema logístico foi para dentro da loja. E isso nasce a partir do momento, respondendo sua pergunta, de olhar a necessidade do consumidor e falar como é que eu trago isso para dentro da loja. Porque antes era transferido para cliente, se vira com o meu M, se vira com o meu P. Tá marcando aqui, tá doendo, se vira. Esse é o meu produto. Então isso muda. E eu acho que o desafio é você acompanhar isso o tempo todo. O que está mudando, né? Hoje, por exemplo, falando da nova geração, a nova geração eu quero a beleza, eu quero o estilo, mas é conforto 100%. A jovem mulher, ela colocou uma coisa, eu não me submeto a muitas coisas. Dentre essas coisas, eu não vou submeter o meu corpo à falta de conforto. Ficar ela demanda isso, sabe? Então, eu acho que esse é o novo desafio da lingerie do ponto de vista, não da lingerie, mas de toda a indústria de moda íntima, do ponto de vista de consumo, né? Fora os desafios de expansão, de tecnologia, que todo o varejo está atravessando também. Mas o nosso, especificamente, é acompanhar essa evolução do feminino o tempo todo. O tempo todo. Muito bacana, é um baita desafio. E eu queria te perguntar isso mesmo, né? Com relação à tecnologia, como a tecnologia e a personalização, e no caso da lingerie existe essa personalização, né, em determinados aspectos que você acaba de comentar, como é que isso influencia na experiência de clientes e como é que isso influencia na gestão mesmo, né, em relação ao ponto de venda? Eu acho assim, a personalização para a gente, não a personalização que agora se fala muito de personalização, você vai em qualquer loja de Nova York, naquelas feiras da NRF, não sei o quê, então tem lá, eu vou colocar suas iniciais, eu vou pintar o seu tênis da forma que você quer, não sei o quê. Não é bem isso. É como eu te reconheço, Patrícia, dentro do meu ecossistema. Eu acho que se trata mais disso. E como que a partir daí eu te trato nesse ecossistema. Seja ter um produto adequado para você, que você queira, seja te reconhecendo quando você entra numa loja, seja tendo um contato próximo de um representante da minha marca, que normalmente é um vendedor, contigo. Então hoje o famoso CRM ali, o WhatsApp que a gente recebe ali, Patrícia, vem cá, recebemos isso aqui novo, não sei o quê. Você percebe claramente quando é um robô e quando tem uma relação pessoal. Então acho que tem uma transformação. E a personalização, para mim, vai nesse um a um, nessa relação dentro do ecossistema. Sabe, não simplesmente... por exemplo, eu sempre falo assim, eu acho que a gente, na lingerie, atravessou a primeira fase dessa personalização na relação, à medida em que eu te ensino a você conhecer o seu corpo e que produto você quer, à medida em que eu te coloco num ambiente
que existe intimidade lá dentro, sabe? Não é uma coisa exposta. Acho que agora vai para um segundo nível, né? E aí, pego o exemplo de novo de empresa aérea, né? A empresa aérea hoje, ela trabalha num contexto que eu tenho que proteger meus clientes de alto valor. Ponto. É esse cliente frequente que voa muito comigo. Então, eu vou protegê-lo. O cliente que compra a passagem porque está numa promoção, vai viajar daqui a um ano, tudo bem, é preço, vai lá. Esse cliente de alto valor, eu só protejo conhecendo ele. Então, o cliente que viaja sempre na business class e não sei o quê, você entrou no avião, o comissário de bordo tem que saber que você é a Patrícia. Antes de você entrar no avião, você está no assento 2A, vai lá, Patrícia, está aqui, da última vez você comeu isso e tomou isso, vai ser o mesmo hoje. Então, isso para mim é personalização dentro de um ecossistema. É que algumas indústrias estão muito mais avançadas e o varejo eu acho que está começando agora a avançar nisso. Sim, bacana. É bastante coisa também. Esse nosso tempo aqui de 20 minutos tem alguma coisa errada, porque é insuficiente. E eu quero fazer ainda essa pergunta, então depois a gente vê, mas eu quero fazer. Vai lá. A gente viu esse lançamento da Love Play, né? E aí eu acho que seria legal você contar um pouco, contar o que é. Acho que fico mais confortável de você contar pra gente como é que é. Bom, Love Play é uma linha de sexual wellness, né, do bem-estar sexual da mulher. E está nesse contexto do posicionamento da lingerie. O posicionamento da lingerie como marca, ela está pautado não na diversidade, não na inclusão, não no empoderamento feminino, né? Isso está muito marketing de alguma maneira. Então a gente está pautando a lingerie já há alguns anos dentro do que é provocar a individualidade da mulher, seja a individualidade que for, né? Não é nem da mulher, do feminino. Então, você pode ser o que você quiser. A partir desse ambiente, a gente foi avaliando o que está nesse universo da intimidade feminina. Né? Não da intimidade física, sexual, mas da intimidade como um todo. Então, a gente, antes até do Love Play, nós lançamos um marketplace dentro do nosso site que se chama The Lounge, para testar novas categorias de produto dentro desse ambiente. E a gente falou, olha, vamos fazer um negócio aqui que não seja o famoso bastantão, que vende tudo aqui. Né? Então, assim, para mulher, então vamos vender panela, sabe esse tipo de coisa? Então vamos vender decoração. Não, por porque favor, isso é pessoal. Esse estereótipo, a gente falou, olha, vamos quebrar. Sim. E a gente vai dentro, vendemos perfumaria, vendemos tudo e começamos a testar novos segmentos. E o segmento que nós mais vendemos, e que vendemos nesse período todo, foram dos acessórios eróticos, dos toys, enfim. E a questão ali era muito, por que eu não posso vender isso em loja física dentro de um shopping center? Por que o ambiente de venda de um produto desse, já que existe a demanda, e a gente viu ali mais de 90% das mulheres compram acessórios eróticos na web, porque o ambiente que ela pode ter fisicamente é uma sex shop voltado para o olhar masculino, aquela coisa meio underground na Avenida Bandeirantes. É um negócio meio complicado isso. Aí vou, poxa, sabe, a gente... O que é? Uma sex shop ou uma boutique erótica? Como é que eu treino uma mulher para vender o produto? Como é que eu compro um produto e vendo de altíssima qualidade, sabe, testado e por aí vai? Então, acho que esse que foi o contexto. Nós lançamos a marca Love Play faz 6 meses, está indo super bem. E ela quebra um tabu, né? Ela gera uma ruptura de comportamento do feminino, né? É interessante você ver hoje a mulher entrando numa loja, num shopping center, numa grande capital, comprar um vibrador ali sem o menor problema, sendo orientada e tudo mais. Exato. Coisa que já está relativamente normalizada na Europa, principalmente. E aí você vê, né, como o Brasil é conservador, ainda tem vários shopping centers, inclusive alguns grandes aqui de São Paulo, que ainda não permitiram vender o produto lá dentro e tudo mais. É um negócio interessante. Eu quis que você falasse um pouco sobre isso, porque meu olhar, né, eu acho que é algo bastante inovador. Então, eu acho que é interessante, por isso que você acabou de falar, porque você traz algo que já existe, está aí. Uma parte existe no câmbio negro, sei lá, no mundo paralelo, outra parte não.
Mas é inovador trazer isso às claras, trazer isso num ambiente adequado, trazer isso com charme, com descrição, para a mulher, para o feminino. Então eu achei muito bacana. Muito... Obrigado. Tem sido bem legal, desafiador. Eu nem muito vou dizer uma desafiador. ousadia, mas é visto por um país conservador como uma ousadia. Mas é muito legal. Super obrigada por esse bate-papo, um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Pessoal, super obrigada por nos acompanhar. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.